trajetória hiperpoliglota, a gente vai falar um pouquinho sobre como inserir os estudos na rotina quando você precisa balancear uma vida. Estudos, trabalho, projetos, casa, alimentação, relacionamentos e muito mais. Como é que a gente faz para inserir, para equilibrar as coisas e para conseguir ter uma vida equilibrada, ter uma qualidade de vida? Bom, esse é um dos meus temas favoritos e por que eu vou falar sobre esse assunto? E bom, para você que ainda não me conhece, meu nome é Amanda Beatriz, sou professora de idiomas e criadora do Fluente no Mundo e vai fazer 10 anos que eu tenho contato com idiomas, que eu insiro idiomas na minha rotina. Hoje, além dos idiomas que eu falo e ensino, eu também estudo mais de 6 idiomas e mantenho também os idiomas que eu já falo. E é realmente uma das minhas verdadeiras paixões. E é por isso que nesse canal você pode esperar muitos blogs de estudos, muitos temas relacionados com performance e, claro, idiomas. E é um dos motivos pela qual esse canal foi criado. Então, enquanto você acompanha uma semana de estudos na minha vida, a gente vai batendo um papo aqui sobre como é que eu faço para inserir os estudos, como é que eu faço para estudar 6 idiomas ao mesmo tempo. E, claro, dicas valiosas, mistificar alguns pontos, alguns mitos sobre estudo, sobre vida. On this day specifically, I was focusing on studying for a few hours in the morning before focusing on my work and on my to-do list of the day. And so my routine it's quite flexible, so each day varies a lot. And basically, you need to find what works best for you within your routine. It's trying to adapt and finding what feels good, what is good for you. I use a binder with various subjects for each content and language I study, which I totally love. Honestly, super fun for me because like writing on paper makes perfect sense and it helps me organize the content in case I want to understand where I left off, for example, on the last study day. And of course, after focused hours, I made some coffee. This also varies a lot. It's pretty much different every day. Sometimes after drinking a lot of water, which I do every day, I have tea or another drink. And actually, what many people don't understand is that the brain processes information through emotions and it's not something irrational, which means like taking breaks, adding music, snacks, like things that you actually enjoy help create a pleasant moment, which helps a lot your acquisition of the language or any subject you're trying to learn. Okay, so this is one of the tips that we're gonna have lots of videos here on channel and I will teach you more about this, but basically it's the key to make languages, to make learning part of your life, part of your routine. O primeiro ponto que eu acho que a gente precisa conversar aqui, quando a gente fala sobre essa questão de estudos e de vida, é que os estudos, ele, por muito tempo, principalmente nas redes sociais, ele é vendido como algo muito romantizado. E sim, eu concordo com a ideia de romantizar a vida e de romantizar os estudos até um certo ponto, até quando a gente consegue ver a realidade e consegue entender que essa ideia de que só pessoas que têm tempo, que têm uma rotina perfeita, que têm um trabalho perfeito, conseguem estudar. Então, isso é algo que eu realmente não acredito. Com os vlogs de estudos e os setups e os cantinhos de estudo e os materiais e as ferramentas e os materiais de estudo passam pra gente uma ideia de que estudar é para as pessoas privilegiadas, que quem consegue estudar são pessoas mimadas, são pessoas que não têm que cuidar de casa, que não têm compromissos, que não têm que trabalhar. E isso é um mito, tá? É óbvio que seria perfeito em um mundo ideal, em um mundo perfeito, todo mundo teria um momento onde você apenas estuda. E sim, quando a gente vê a rotina de pessoas, existe muitas pessoas e, bom, uma grande maioria
São pessoas que conseguem focar nos estudos, que conseguem tirar o dia todo, ou se não uma boa parte do dia para estudar, mas essa não é a realidade de muitos de nós e não é a realidade em todos os períodos da nossa vida. Então, o que fazer? Se eu tenho, por exemplo, um trabalho CLT, significa que eu não posso estudar, significa que acabou pra mim, que eu não consigo ter uma vida, que eu não consigo romantizar a minha vida, que eu não consigo ter qualidade de vida. E há a ideia de que sim, se você não tem tanta flexibilidade de horário, você provavelmente não vai conseguir fazer estudos como pessoas que têm um dia, pessoas que de repente têm uma ajuda, que têm uma rotina, que têm uma condição um pouco melhor que a sua. Mas isso não pode, não deve se servir de empecilho e não deve servir para que a gente olhe e fale, eu não consigo porque eu não tenho condição, eu não consigo porque eu tenho que gerenciar um monte de coisa. E eu sempre gosto de falar isso porque eu sou uma dessas pessoas que criei do zero a minha flexibilidade. Se hoje eu posso estudar em idioma, se hoje eu posso passar mais tempo que uma pessoa comum, uma pessoa assalariada, é porque eu criei do zero a minha rotina e eu tive em mente muito claro o que eu queria e a rotina que eu queria criar. Mas isso não quer dizer que eu vim de uma família privilegiada, onde os meus pais puderam virar para mim e falar: olha, só estuda, eu quero que você só estude. Por mais que todos os pais, acredito que a intenção dos pais é que realmente o filho possa estudar, o filho possa sentar para escolher uma profissão, fazer uma faculdade, estudar, selecionar um idioma, mas a gente sabe que a realidade não é assim. E quando a realidade bate pra gente, o que é que a gente faz? Como é que a gente segue quando a gente precisa fazer um milhão de coisas? E tem um meme que eu gosto muito do Brasil, assim, que os brasileiros fizeram, mas que eu levo pra minha vida, que é assim, inclusive é um meme em inglês também. Vou colocar na tela. Mas é algo como Living in Brazil, it's so easy. Viver no Brasil é muito fácil. It's like riding a bike, but you are with a lot of fire. É como você andar de bicicleta, só que você precisa se equilibrar, porque em volta de você tem muito fogo e você está no inferno. Algo assim, o meme vai estar na tela. Eu gosto muito desse meme porque é uma coisa muito louca, assim, é algo como você já tá em cima da bicicleta, você precisa ter um equilíbrio, só que você está no meio de chamas. Então, assim, te vira. Essa é a nossa realidade. Então, eu sou dessa crença de que, bom, se me tocou, se já que eu tenho que fazer, se a mim me toca, e bom, é exatamente o que eu acredito. Se caiu pra mim, se é o que eu tenho que fazer, então vamos lá, vamos pedalar uma bicicleta no meio de chamas. E é exatamente esse o desafio de conseguir equilibrar a vida. Não é fácil, mas é o que te toca. É o que tem pra você. É o que tem pra você, então você que lute. Mas basicamente, de uma forma humorada, eu gosto de pegar esses desafios e trabalhar com eles, mas de uma forma humorada. Felizmente, eu gosto de desafios e ao invés de me fazer parar, esses desafios me deram gás e me impulsionaram para falar: cara, por que não? Por que não? Se ninguém ainda não conseguiu, eu vou conseguir equilibrar a minha vida. Mas é claro que a gente precisa ter em mente que nem sempre vai ser perfeito, vai ter imprevistos, nem sempre vai sair como a gente quer, a gente vai precisar calcular rotas, mas é possível. Mas eu já gosto de deixar bem claro, para depois não vir comentários de pessoas dizendo: ah, mas é muito fácil você fazer um vídeo de vlog de estudo, porque você tem quem faça a sua alimentação, você tem alguém cuidando de você, você tem tudo pronto, a sua vida é perfeita e para você é muito fácil. Então, já gosto de deixar bem claro que se essa é a sua rotina, se você não tem tempo, se você tem que cuidar de casa, tem estudo, tem projetos, tem trabalho, e para você é o combo todo, para você é andar de bicicleta com toda a chama em volta, quero te dizer que I got you, porque eu também passo por isso, porque eu também vim do total zero, onde eu tive que fazer tudo, mas isso pode ser e tem que ser um gás impulsionador. Isso não pode te fazer parar. Essa é a primeira coisa. Isso não pode te fazer parar. Isso tem que te impulsionar para ir para frente. Eu sempre tive muito esse pensamento. Se as coisas não estão cooperando por bem, então arrombarei a porta, então farei dar certo. Então essa é a ideia que a gente tem que ter em mente, tá? Não vai ser fácil para todo mundo,
Não vai ser todo mundo que vai chegar lá, porque sim, é difícil. Mas todas as dificuldades precisam ser gás para você chegar onde você quer. E é exatamente o que eu levo em relação aos meus estudos. Então, a primeira coisa que eu gosto de deixar bem claro é que essas são dicas realistas, não são dicas de pessoas que têm 24 horas, de pessoas que só fazem faculdade, de pessoas que têm uma condição de conseguir estudar. Não estou dizendo que isso é um problema, pelo contrário, isso é o ideal. Só que a gente está falando para a maioria que não teve uma realidade ideal, que vai ter que fazer muito mais do que uma coisa. E é essa ideia de tentar realmente equilibrar a vida, ter uma vida saudável, de alimentar saudável, de ter hábitos saudáveis, ter uma produtividade no trabalho, realizar projetos e também encaixar os estudos na rotina. A verdade é que a gente não tem tempo mesmo para nada, a não ser que isso seja uma prioridade. Aí a gente faz tempo, a gente cria tempo. Tempo ninguém tem. Tempo vai ser sempre um problema de não tenho tempo, não consigo inserir isso. A questão é quais são as suas prioridades. Tem dias que a gente vai colocar algumas prioridades e tem dias que não. Então, tem semanas que você vai conseguir estudar mais, tem semanas que você vai conseguir estudar menos, tem semanas que você vai ter mais projetos no trabalho, tem semanas que você vai ter menos projetos. E isso eu falo de uma rotina flexível, mas também de imprevistos, porque a gente sempre tem que pensar que nunca vai ser como a gente planeja, sim, mas sempre vai ter imprevistos. E aí, como é que a gente faz quando a gente tem esses imprevistos? E esse é um ponto muito importante também. O segundo ponto que eu queria comentar aqui, que é realmente uma dica muito importante, que fez parte, que me trouxe até aqui, eu digo que um dos pontos mais importantes pela qual eu estou aqui, pela qual eu tenho contato com os idiomas, que eu estudo idiomas e que estudar é uma grande parte, é uma parte fundamental. E eu acredito fielmente que os estudos é de verdade a transformação para um mundo melhor, para uma realidade melhor, para uma transformação, para pessoas mais bem-sucedidas e, claro, bem educadas, inteligentes e inteligência emocional também. Então, eu acho que assim, a primeira coisa que eu diria que foi muito importante para mim foi quando eu comecei os meus estudos, eu tinha tempo. Quando eu comecei, eu era muito jovem, mas que eu tinha, assim, algumas responsabilidades e eu sempre fui de fazer, de trabalhar desde muito cedo. Porém, naquela época, era possível para mim ficar 6 horas na frente do computador, estudando. E ao invés de procrastinar, utilizar as minhas redes sociais ou utilizar o computador que eu tinha na época para pesquisar e entrar na rede social, conversar com alguém, eu usei esse tempo para estudar. E isso eu digo para vocês que foi a base mais importante da minha vida, porque hoje eu só cheguei aqui, só me tornei uma professora, mentora e tudo que eu sou hoje, porque eu comecei quando eu tinha tempo. Talvez se eu tivesse começado hoje, teria sido muito difícil. Claro que eu teria conseguido, mas teria sido muito difícil. Meu segundo conselho, né, a segunda coisa que eu queria deixar nesse vídeo é que se você tem tempo, independente do motivo, talvez você esteja passando por um momento muito difícil, talvez você esteja num momento sem trabalhar, sem emprego, talvez você esteja sem rumo, usa esse tempo para estudar. Não perde esse tempo, porque esse tempo não vai voltar. E tem algo muito legal que uma amiga me falou no meio de uma decisão que ela estava tomando, se ela entrava para a faculdade ou se ela não entrava para a faculdade, já que seriam 4 anos que ela iria ter que passar por esse tempo. E então ela falou, cara, o tempo vai passar do mesmo jeito. Você pode escolher. Vai passar 4 anos. Você vai ter 4 anos a mais. Você pode ter 4 anos a mais de alguma outra forma, ou você pode chegar, passar esses 4 anos e ao final deles você pode estar informado em uma área. Isso não é sobre faculdade, esse blog não é sobre faculdade, mas é um exemplo de uma pessoa quando ela foi tomar uma decisão. Vamos por o exemplo dos idiomas, que é o nosso principal foco desse canal. Você pode escolher se daqui a um ano você vai estar no nível básico, a intermediário, um novo idioma, se você começar a estudar agora com o tempo que você tem, ou você pode procrastinar, fazer outras coisas, e esse ano vai passar do mesmo jeito. 2025 vai chegar, 2026 vai chegar, você vai estar mais velho, e você pode escolher se você vai estar mais velho com os estudos ou sem ele.
com o resultado do teu estudo que você começou hoje ou sem ele, entende? Então essa é a maior sacada de todas. Não é fácil e não vai ser fácil para a maioria, mas a questão é, se você tem um tempo hoje, por mais que seja difícil, por mais que você esteja em um momento onde você tem muita ansiedade, onde você esteja com um quadro depressivo ou qualquer outra dificuldade, uma dificuldade de tempo, uma dificuldade de cansaço mesmo, fadiga, começa hoje. Começa aos poucos, mas começa hoje, porque vai valer muito a pena. E você que escolhe como é que você quer estar ano que vem, ou daqui 2, 5, 10 anos. E essa é a maior sacada, essa é uma das maiores sacadas. E uma grande dica que eu quero que você que está me assistindo agora, pegue isso com muito carinho e comece a estudar hoje comigo. Se você está me assistindo agora, chances são de que você tem internet e pelo menos um celular. Então você já tem o que você precisa para começar a estudar. Então você já tem a base para começar, independente de como você esteja agora. O nosso cérebro busca por estruturas e previsibilidade. Isso é um mecanismo de sobrevivência. O cérebro utiliza padrões para prever e antecipar as situações, porque isso gasta menos energia do que precisar descobrir algo novo o tempo inteiro, o que causa a fadiga de decisões. E é por isso que no final do dia fica até mais difícil estudar, já que você teve um acúmulo de informações e decisões. Adquirir uma abordagem similar, ou seja, eliminar decisões menores e evitar sobrecarga, é extremamente eficiente. Criar uma rotina e organizar tudo no dia anterior também pode ajudar, para que você não precise tomar pequenas decisões como o que comer ou o que vestir. Constantemente nos perdemos justamente nessas pequenas decisões, nos fadigando antes mesmo de tomar aquelas decisões maiores do nosso dia. A técnica de time blocking é uma ótima ferramenta de gerenciamento de tempo, pois você trabalha de uma forma natural para o cérebro, já que a mente performa melhor quando consegue focar em atividades similares por blocos de tempos definidos. Ao invés de trocar e mudar o tempo todo de tarefas, crie um sistema durante o dia. Procure também reservar pelo menos 20 minutos do seu momento de maior energia, seja de manhã, à tarde ou à noite, para estudar. E lembre-se, a nossa mente precisa de pausas extras no meio de cada tarefa para se readaptar. Diferente da transição de um vídeo, que pode ser feita em segundos, a nossa mente precisa fazer isso de uma forma mais consciente para reduzir o cansaço e o estresse durante a mudança de foco. Isso em inglês pode ser chamado de buffer time. E claro, tente eliminar as pequenas atividades ou preocupações que acumulam sobrecarga cognitiva, que ficam mantidas na memória de trabalho, como tarefas, pensamentos, preocupações, contas que precisa pagar, compromissos pendentes e por aí vai. Assim, você consegue ter um aproveitamento melhor nos estudos. O equilibrar a vida é algo constante, construído a cada aprendizado, passo ou ação que contribua para uma qualidade de vida melhor. Nada bom o suficiente é conquistado facilmente, e sim através de muita coragem, determinação e visão, por meio de atitudes que te aproximam da vida que quer para si mesmo. Entender que os imprevistos fazem parte da nossa existência e abraçar a constância é o que faz com que consigamos inserir prioridades como os estudos na rotina. Comece agora e permaneça, mesmo com todas as dificuldades, pois um dia você brilhará através de seus esforços por uma vida melhor e equilibrada. Utilize cada lacuna de 10 a 30 minutos do seu dia como uma grande oportunidade. Observe bem as suas necessidades e adapte com leveza. O equilíbrio de vida está justamente no gerenciamento de tempo, no aproveitamento das oportunidades e no simplificar dos estudos e da metodologia. Vai por etapas e estabeleça as metas menores e atingíveis para você. Você também encontra mais dicas no meu livro Depois da Chuva e, claro, não se esqueça de baixar o e-book gratuito desse episódio para colocar todas as minhas dicas e meus ensinamentos em prática. Não se esqueça de deixar o seu comentário, se inscrever nesse canal e eu te vejo para mais um episódio da Trajetória Hiperpoliglota. See you there. Hasta el próximo vídeo. Arrivederci. Kamsayo.